Altos irmãos, com a paz do Senhor. Vamos estar louvando o número 243. 243. Ainda o 231. 231. Não foi com ouro. No nosso culto de ensino bíblico, falando já há alguns dias a respeito da Igreja do Senhor. Eu gostaria de ler Mateus capítulo 16. Eu vou fazer a leitura um pouco maior, meus irmãos. Eu vou começar a partir do versículo 13.
Hoje o slide não está funcionando. Está aqui. E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra... Deixa eu explicando o versículo, né, irmãos? Há muita gente que confunde. O versículo 18: pois também eu te digo que tu és Pedro. Ou seja, Pedro, fragmento de pedra. Olhe bem. E sobre esta pedra, Jesus se refere a si próprio. Ele, a pedra angular, a pedra rejeitada pelos edificadores. Sobre esta pedra, que sou eu, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, queridos? Curve a sua cabeça mais uma vez, vamos pedir a direção do Espírito Santo. Senhor, pedimos, Pai, no nome de Jesus, que através do Teu Santo Espírito, o Senhor venha nos ensinar nesta noite. Que a nossa mente se abra, Senhor, e que esta palavra desça até o nosso coração, e que possamos praticá-la, Pai. Pai Santo, é o nosso pedido no nome de Jesus. Pode sentar, meus queridos irmãos, dando glórias ao nome santo do Senhor. Meus queridos irmãos, a igreja do Senhor, ela foi fundada pelo Senhor Jesus Cristo. E nós, que fazemos parte da igreja do Senhor, devemos ter uma vida de obediência, amados irmãos, à sua palavra. É muito importante nós compreendermos a necessidade de fazermos parte, queridos irmãos, da igreja. Há muitas pessoas que não fazem parte da igreja, somente congregam. E é muito importante que você entenda, se Jesus voltar hoje, você não sobe no arrebatamento. Porque se você não é membro do corpo de Cristo, não come da sua carne, não bebe do seu sangue, que são os elementos simbólicos da ceia do Senhor. Se você não cumpriu as duas ordenanças de Cristo, a primeira, o batismo por imersão, a segunda, participar da ceia do Senhor. O próprio Cristo diz: você não tem parte comigo. Então, irmãos, é muito importante que você que me ouve nesta noite, você que só congrega conosco, ou só vem de vez em quando participar de algum culto, e você ainda não desceu as águas do batismo, você ainda não foi recebido na membresia da igreja, é muito importante que você pare, que você pense, se Cristo voltar hoje, como será? Então, meus irmãos, existe um hino cantado aqui pelo nosso irmão José Miranda. Onde que está o José Miranda? Está ali. Ele diz assim: de carona não dá. Ou seja, ninguém vai subir de carona com o outro. A palavra do Senhor diz, irmãos, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós,
os que estivermos vivos, seremos transformados. Isso será, como diz Paulo no capítulo 15 da segunda carta aos Coríntios, num abrir e fechar de olhos. Nós ouviremos a trombeta e estaremos, aleluia, teremos o corpo transformado e estaremos para sempre com o Senhor. Então é muito importante nós analisarmos essa situação. Hoje existe um modismo da pessoa que diz assim: olha, eu não sou de nenhuma igreja, eu sou de Jesus. Eu gostaria que você abrisse comigo lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ler. Isso aqui é só uma introdução, irmãos, para nós entrarmos lá no nosso tema. O vento aqui é uma bênção, irmãos. Eu vou tentar vencer o vento aqui. 1 Coríntios, irmãos, no capítulo 1, perdão. A palavra do Senhor diz assim. Eu vou ler a partir do versículo 10, capítulo 1 de primeira carta aos Coríntios, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Então nós vivemos dias em que este último grupo do versículo de número 12 está crescendo. E eles dizem assim: eu sou de Cristo e posso fazer o meu culto em casa, posso eu mesmo celebrar a ceia do Senhor na minha casa, não preciso de pastor, não preciso estar submisso ao ministério, estou servindo a Deus do meu jeito. Então, irmãos, tudo isso, a palavra do Senhor já nos precavia, né? Nós vemos que Paulo, ele já encontrava essa situação na igreja de Corinto. Qual dos grupos aqui os irmãos acham que era o melhor? Os que diziam que eram de Cristo, os que diziam que era de Pedro, né, de Cefas, os que diziam que eram de Apolo, ou os que diziam que eram de Paulo? Qual desses grupos vocês acham que era o melhor grupo? Ninguém consegue responder, né? Nenhum deles tinha, irmãos, mérito, porque viviam em divisão. Porque a palavra do Senhor, nós vamos andar na Bíblia, hoje vamos ver que o corpo de Cristo, ele é um só. Só há um corpo e só há um cabeça, que é o próprio Salvador do corpo, que é o Senhor Jesus Cristo. A carta aos Efésios vai nos explicar isso hoje. Então, o pior grupo, irmãos, eu vou dizer, é aquele que diz que eu sou de Cristo. Ele é de Cristo, mas ele não está submisso ao ensino da palavra, ele não está submisso ao pastor da igreja. E a Bíblia, irmãos, ela é muito clara quando nos diz que o Senhor, ele deu dons à igreja e dons ministeriais para governar a igreja. Então nós encontramos na carta aos Efésios que ele deixou pastores, né, evangelistas, doutores, profetas, para o quê? Para o ensino, para a edificação, aí continua lá, do corpo de Cristo. Agora, há muitos irmãos, Paulo, quando escreve sua carta a Timóteo, ele diz: não sofrerão a sã doutrina, mas terão comichões nos ouvidos e amontoarão doutores que lhes falem o que eles querem ouvir. Então, irmãos, hoje há muita gente vendo pregação de internet, de gente, abre aspas, chamado desigrejado, fecha aspas.
Meu querido irmão, se aquela pessoa que está ali pregando, ele não está submisso à autoridade da igreja de Jesus, se ele não tem pastor, se ele não toma ceia, se ele não é membro de igreja nenhuma, o que você está fazendo ouvindo esta pessoa? Não deveria ouvir, porque esta pessoa é uma insubmissa à obra de Deus. Então, são aqueles que estão dividindo o corpo de Cristo. Ele pode querer dividir, como muitos estão fazendo isso. Mas sabe quantos corpos existem de Cristo? Quantos? Um corpo. Não há mais que um corpo. E eu devo, como cristão, porfiar, pelejar para fazer parte deste corpo, corpo de Cristo. Agora, quem vive em contenda e em divisão, meus queridos, esta pessoa, primeiro, caiu da graça. Segundo, precisa confessar o seu pecado, se arrepender e confessar o seu pecado, abandonar este pecado e passar a servir a Deus com inteireza de coração. Então é muito importante que nós entendamos isso, irmãos. E nós não temos medo de falar a verdade. Nós não temos medo de explicar ao povo que há necessidade de nós estarmos ligados ao cabeça, que é Cristo, e fazer parte do corpo de Cristo. Vamos ver a palavra do Senhor, meus queridos, vamos andar um pouquinho. A igreja, ela é chamada, irmãos, para deixar o mundo e ingressar no reino de Deus. Observe. A igreja é chamada para deixar o mundo e ingressar no reino de Deus. Mas como pode ser uma coisa assim, pastor? Eu ainda continuo comendo arroz e feijão, eu continuo tendo que pagar as minhas contas, eu continuo tendo que ir trabalhar todo dia, mas você tem que entender, uma vez que você creu em Jesus para a salvação, recebeu-o como Senhor de sua vida, desceu as águas do batismo, passou a integrar a igreja, participando da ceia do Senhor, você agora está vivendo no reino de Deus. Quem crê assim diz amém. Olha, irmãos, a separação do mundo é parte inerente à igreja, faz parte da igreja estar separada do mundo. Então, mas eu posso ser igreja e continuar amando o mundo? Continuar fazendo as coisas que quando eu não era cristão fazia? De maneira nenhuma, irmãos. Porque nós vemos que quando nós nos separamos do mundo e vivemos para Deus, a palavra do Senhor vai dizer que aí nós temos Deus como nosso Pai. Só pode dizer que é filho de Deus aquele indivíduo que abandonou o mundo com as suas práticas pecaminosas e passou a viver para Deus. Abramos então as nossas Bíblias na segunda carta, irmãos, do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Segunda a Coríntios 6, iremos ler do versículo 16 ao versículo 18. Nós vamos ler a palavra. Olha o que diz a palavra de Deus. 2 Coríntios 6, do 16 ao 18. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai,
e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Você diz amém? Meus queridos irmãos, a palavra aqui, Paulo, ele está dizendo, está exortando a igreja de Cristo a uma vida de santidade, de separação do pecado. Não há como, irmãos, nós vivermos no pecado e querermos ser membros do corpo de Cristo. Por quê? Se o indivíduo, ele vem à igreja e ele diz que creu em Jesus, e ele aceitou o batismo como uma confissão pública da sua morte e ressurreição, morte para o mundo e ressurreição para uma nova vida com Cristo. Olha a expressão, uma nova vida com Cristo. A velha vida, o velho homem morreu, sim ou não? Agora, irmãos, o indivíduo, ele quer viver na igreja, ele quer participar do corpo de Cristo, mas ele quer continuar vivendo a velha vida. O que isso acarreta, irmãos? Acarreta uma anomalia, ou seja, o Espírito de Deus sai da vida desta pessoa. Porque o Espírito Santo, ele vem habitar na vida do indivíduo que crê em Jesus, que aceita-o como Senhor. Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo, vem fazer morada na vida do indivíduo, através da pessoa bendita do Espírito Santo. Você já viu o Espírito Santo habitar aonde habita também um demônio? Pode Deus habitar no mesmo corpo onde habita o pecado? Não, meus irmãos. Então aqui, o versículo 15, bota aí de novo, né? Versículo 15 do capítulo 6 da segunda carta aos Coríntios, olha o que diz. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Aqui, irmãos, nós temos que fazer uma reflexão muito profunda disso aqui. Há muitas pessoas que vivem com um pé na igreja e um pé no mundo, um pé no reino e um pé nas trevas. Ora, irmãos, este pé que está no reino e o que está nas trevas, é mesmo como se os dois estivessem nas trevas, porque Deus, ele não divide, amém, meus queridos? No antigo pacto, na velha aliança, nós observamos quando Deus, ele dizia lá através do profeta Ezequiel, através de Jeremias e de Isaías, que Deus estava, irmãos, descontente com a nação de Israel, porque eles tinham trazido para dentro de Israel e até mesmo colocado no templo de Jerusalém imagens de escultura, deuses estranhos. E nós sabemos pela Bíblia que aquelas imagens simbolizavam demônios, porque a idolatria é do demônio. E nós vemos, irmãos, que hoje a pessoa está na igreja, mas a igreja não está dentro dela. Está no reino, mas o reino não está nele e não está nela. Como isso, pastor? Pela vida que a pessoa vive, irmãos. Por quê? Se eu tenho Jesus e se Cristo habita em mim, eu não posso estar debaixo da opressão do diabo, irmãos. E nós estamos vendo muitos que se dizem cristãos depressivos. Eu não estou dizendo que toda depressão é demônio, mas na maioria das vezes é pecado não confessado, é uma vida dupla, é uma vida de desobediência a Deus, é uma vida dupla no casamento, é uma vida de desobediência em todas as áreas, é uma vida, irmãos, que não agrada ao Senhor, a corrupção está no coração daquela pessoa, e aí, irmãos, onde há uma brecha, o diabo perde a oportunidade? Diga para mim, perde? Se tem uma brecha, o diabo não vai colocar a cunha dele lá? E ele não vai entrar com a corja dele toda? E aí, irmãos, eu poderia dizer, sentimentos depressivos que nunca passam, enfermidades que nunca acabam, males que nunca terminam, encrenca familiar que nunca tem um fim. Que mais nós poderíamos dizer? Briga dentro do casamento que não se acaba, filhos em revolta com os pais e vice-versa, isso nunca termina.
E aí a pessoa diz, nós somos crente, mas que tipo de crente você é? É o crente que tem Jesus e que tem firmeza no Senhor, ou é aquele crente que está titubeando? Como diz o profeta Elias ali no monte, ele disse, se não me falha a memória, é Monte Carmelo, né? Quando ele disse, por que cocheais entre dois pensamentos? Ou seja, estão aí em dúvida, se Deus é Deus, sirva-o, ou se é Baal, serve a Baal. Agora, irmãos, nós vivemos isso na igreja. E eu não me conformo, irmãos, em alguém dizer que é cristão e viver debaixo da opressão maligna. Não pode, crente. Não há espaço, porque se Deus e o Espírito Santo está em você, como é que o diabo vai alcançar espaço na sua vida? Então, irmãos, nós sabemos que o cristão pode adoecer, porque nós estamos no processo de degeneração do corpo, e nós não somos pregadores de confissão positiva, que dizem, né, que toda enfermidade é diabo. A gente não entende assim. Nós entendemos, conforme diz a palavra, que a pessoa, mesmo crente, fiel a Deus, pode sofrer de uma enfermidade. Mas não é que o diabo botou a enfermidade nele, não é que ele está carregando um demônio nas costas, coisa nenhuma. Nós não aceitamos. Isso, irmãos, é se rebaixar e não dar valor a quem habita em você. Quem habita no crente? Como é, irmãos, se eu tenho o Espírito habitando em mim, o diabo vai ficar nas minhas costas? Que história que é essa? Mas isso acontece na vida de pessoas que não têm firmeza, não têm compromisso com a igreja, estão com um pé no mundo e um pé, ele acha, né, na igreja, como se a igreja aceitasse, a igreja de Cristo aceitasse, né, este corpo de Cristo aceitasse ele com um pé lá fora. Escorregou um pé, irmão, já saiu fora tudo, não tem esse negócio de meio a meio com Deus, não. Deus, ele aceita meio a meio? Vamos ler de novo, capítulo 6 da segunda carta aos Coríntios, irmãos, versículo de número 15 e 16, você tem que aprender isso. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Há alguma concórdia? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Ou seja, você fica com muita amizade com o não cristão, você se deixa influenciar pelo não crente. É muito pelo contrário, você está no mundo para ser luz, não é mesmo, igreja? Eu e você estamos aqui para influenciar ele e ela que ainda não creram em Jesus, e não andar segundo as regras do mundo. E diz mais, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Você é templo de Deus? É templo de Deus? É templo de Deus? Agora, que ídolo que vai estar na tua vida? Ou seja, que demônio vai influenciar você? Quando Paulo usa a expressão ídolo aqui, você pode olhar lá, ele está falando dos demônios. Então não tem jeito, meu querido. Agora ele diz, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse. Leia esse pedaço comigo. Neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E aí ele diz de novo, pelo que sai do meio deles. Olha, mas como pode ser isso? Eu estou no mundo, aí eu vou para o capítulo 17 do Evangelho de João, quando Jesus ora aquela oração sacerdotal por nós, a igreja, e pelos seus discípulos, ele diz, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, pois eles estão no mundo, irmãos. Jesus diz, Pai, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Mas é importante, e ele diz lá que nós permanecemos no mundo, para brilharmos como luzeiro neste mundo, e para resgatarmos aqueles que estão perdidos. Mas para resgatar, irmãos, tem gente que diz assim, mas eu tenho que ser igual ele para ganhar ele. Essa é a conversa mais fajuta que eu já ouvi na minha vida, né?
Esse é o estilo evangelístico mais fracassado que eu já ouvi na minha vida. Porque fracassado não ganha fracassado. Só ganha o fracassado, aquele que está forte em Jesus. Você diz amém? Aquele que está firme em Jesus. Aí você diz para mim, pastor, eu não estou na igreja porque nós estamos pregando aqui para você que está aqui para a mídia social, né? Você que está nos ouvindo, nos vendo aí pelo Facebook, pelo WhatsApp, está entendendo o que o pastor Wagner está falando. Nós estamos dizendo a você, você que ainda não ficou membro da igreja, membro do corpo de Cristo, você precisa resolver essa situação o mais rápido possível. Você precisa consertar a tua vida o mais rápido possível. Então há muitos irmãos que têm algo a resolver, eu não sei o que é, resolva logo. Jesus está voltando, amém? E Ele virá arrebatar a sua igreja. Continuando aqui o nosso raciocínio, queridos irmãos, nós queremos aqui dizer aos queridos, olha o que diz, né? Então, amados, se nós somos esta igreja, né, que foi chamada para deixar o mundo e ingressar no reino de Deus, bendito é o nome do Senhor, a separação é uma coisa natural e obrigatória, ou seja, não podemos andar segundo o curso deste mundo. Agora, irmãos, se não fizermos isso, jamais seremos filhos de Deus. Poderemos até querer, mas não seremos. Continuando o nosso raciocínio, a igreja é o templo de Deus e do Espírito Santo. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios 3, 16. Leia comigo este versículo. Olha o que diz a palavra. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olhe para mim. Eu não disse aqui, irmãos, que há muitas pessoas que se dizem cristãs, membros do corpo de Cristo, mas vivem sofrendo derrotas sucessivas operadas pelo diabo? Não tem não? Você já viu alguém assim? Que toda hora tem uma derrota? Nós estamos estudando aqui na escola bíblica a respeito de Jó. Jó foi provado, irmãos. O crente pode ser provado por Deus? Sim ou não? Pode. Mas quando Deus prova, há alguma chance de ser reprovado? Não, irmão. Nenhuma. Não há como o crente que é provado sair do outro lado reprovado, porque Deus só prova fiel. Por isso que Jó não foi derrotado, porque ele era fiel. Sim ou não? Então, irmão, se eu sou fiel e vem a prova, é certeza que eu vou sair do outro lado aprovado, abençoado e vitorioso. Poderei passar por alguma dificuldade? Sim. Mas passo sozinho? Não. Cristo passa comigo. Por acaso na prova o Espírito Santo sai de mim? Não. Ele permanece. Então o crente provado, irmãos, ele continua na presença, ele não abandona o seu lugar, ele não amaldiçoa Deus, ele não murmura, ele não sai do lugar que Deus o colocou, ele fica firme porque ele está na prova. Agora, irmão, tem muita gente que está dizendo que está na prova, mas não está na prova coisíssima nenhuma. Ele está mesmo desviado e sofrendo pelo seu pecado. Essa é a grande verdade, irmãos. Porque a palavra vai dizer que Deus ele nos prova até as nossas forças. Olhe bem, Deus ele nos prova até aquele grau que nós podemos suportar. Se o negócio está diferente, se você já entrou em desespero, procura um conserto logo com Deus. Porque isso não é prova, isso aí é luta, você pecou, você abriu uma brecha para o diabo atuar na sua vida, e você não está na prova coisa nenhuma.
você está na luta. E a luta, irmão, se não houver confissão do pecado, abandono do pecado, verdadeiro arrependimento e mudar a direção, a conversão, não há saída para esta pessoa. Quem entendeu o que o pastor Wagner falou, levanta o braço, para eu ver se você está acompanhando o raciocínio. Então, irmãos, a gente costuma ouvir alguém dizer assim, o diabo está me atentando. Olha a expressão, né? Está me atentando. Ou seja, o diabo está tentando a pessoa. O diabo está colocando enfermidade. Tudo é o diabo, né? Fica dando crédito ao diabo. Irmãos, você já viu um crente fiel, um crente que vive em fidelidade com Deus, atribuir alguma coisa ao diabo? Eu não, irmãos. Eu não conheço crente assim. Eu sei que tudo que acontece na vida do fiel, eu tenho que atribuir a Deus, amém? Eu tenho que dizer, Deus abriu esta porta. Estou na prova, Deus está permitindo uma prova, mas eu sei que é para o meu crescimento. Amém, meu querido? Se você está na prova, você diga assim, Deus permitiu, eu estou firme, conheço a minha sinceridade diante de Deus, sei que lá na frente vem uma grande vitória, vem uma grande porta se abrindo, porque Deus é na minha vida. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. E assim, irmãos, o crente ele vai vencendo, amém? Ele vai dando glória, ele vai louvando o nome do Senhor. Agora, quando começa com essa conversa, o diabo, cuidado, irmão, com esse tipo de raciocínio errado. A Bíblia diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Todos nós sabemos disso, diga amém. Quem sente que tem a pessoa do Espírito Santo habitando, pode levantar a mão e dar glória? Pode levantar a mão e glorificar a Deus? Adorar o Senhor? Irmãos, o diabo é sujo, irmãos. O diabo é mentiroso. Cuidado com ele. Crente, não empreste a sua boca para Satanás. Pode, irmãos, o diabo tentar oprimir o crente, ele pode até tentar, mas o crente o expulsa em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Ele até pode tentar, mas o crente é vitorioso. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Romanos, me chama muita atenção o capítulo 8. Abra comigo a sua Bíblia. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. A palavra do Senhor nos fala aqui, irmãos, que Paulo, ele a partir do versículo 31, ele vai falar justamente da vitória que tem aquele que tem o Espírito Santo dentro dele. Ele vai discorrer no capítulo 8 da carta aos Romanos, ele começa o primeiro versículo dizendo, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo, mas segundo o... Agora no versículo 2, esse Espírito aí está com letra maiúscula, olha o que ele diz. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Irmãos, eu vivo, aleluia, pela fé no Filho de Deus, mas eu não estou sozinho, você não está sozinho para vencer o pecado. Quem nos ajuda a vencer o pecado? O Espírito Santo, repete comigo. O Espírito Santo nos ajuda a vencer o pecado. O Espírito Santo avisa, quando você está saindo do caminho, avisa, irmãos. O Espírito Santo trabalha, meu irmão. Então, irmão, se eu tenho o Espírito Santo, eu sou vitorioso.
Não é possível eu dizer, que derrota, que miséria. Para com isso, crente. Olha o que Paulo diz no versículo 31 do capítulo 8 de Romanos. Olha o que ele diz. Ele está falando aqui, né, irmãos, da luta contra a carne, né, e o espírito, né? O que fazer o homem, a mulher de Deus, quando ele é tentado, quando ele é, né, levado a querer desviar da presença do Senhor, ele tem quem dentro dele? O Espírito Santo que o avisa. E aí ele diz no versículo 31, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Existe algum demônio que possa contra o crente, irmão? Você não pode ter dúvida, você tem que dizer não. Existe algum demônio que possa contra o crente? Não. Existe algo que pode nos derrotar? Não. Agora sim, só há um que pode nos levar à derrota. Eu mesmo, você mesmo, por suas escolhas erradas. E aí ele diz, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também todas as coisas? Você precisa de saúde? Jesus tem para você. Você precisa de uma porta de emprego? Jesus tem para você. Você precisa de libertação? Jesus tem para você. O que você precisa? Jesus tem. Você diz amém? Agora ele diz, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, irmãos. Amém? Quem nos justificou diante do Pai? Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele, aleluia, morreu por nós. E quando Deus olha para mim, pecador, Ele olha através de Jesus e me vê um novo homem. Vê você uma nova mulher, vê você um cidadão do céu, alguém que tem o Espírito Santo habitando em você, porque Jesus Cristo pagou o preço, amém? E você não pode continuar esta vida de fracasso. Igreja, irmãos, que tem o Espírito de Deus morando nela, não vive no fracasso, não vive na derrota. A igreja é mais do que vencedor. Existe uma expressão que nós dizemos, a igreja ela é o quê? Triunfante. Repita comigo. A igreja ela é triunfante. Ela triunfa contra o pecado, ela triunfa contra Satanás, ela triunfa contra este mundo e ela vai na eternidade estar com Cristo na glória. Você faz parte desta igreja eleita? Está predestinado aos céus? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, nós vemos aqui, né, que tem muita gente que é crente, mas eu estou fraquinho, estou fraco, parece a galinha de Angola. Estou fraco, pastor, estou fraco, pastor. Para com esse negócio, irmãos. Para de ser menino. Para de ser criança na fé. Se apodera da graça de Deus. Se encha do Espírito Santo, deixa Deus trabalhar através da tua vida, seja um vitorioso, seja uma vitoriosa. Irmãos, não há espaço para fraco, irmãos. Jesus Cristo é forte, aleluia, e Ele nos ganhou a vitória na cruz do Calvário. Você recebe força do Senhor nesta noite? Recebe graça do Senhor? Agora, meus amados, é preciso fazer parte da igreja. Entenderam ou não? Lá na frente eu falei, a pessoa que não desceu as águas do batismo, ela precisa descer. A pessoa que não participa da ceia do Senhor, precisa participar. Não é membro do corpo de Cristo, precisa ser membro do corpo de Cristo. Porque nós precisamos fazer parte da igreja do Senhor. Aqui nós vemos, queridos, que nós somos o templo do Espírito Santo. Já lemos este versículo, 1 Coríntios 3,16. E agora nós vemos, irmãos, que nós temos que, por ser templo do Espírito, nos separar de toda imoralidade,
de todo o pecado. Eu queria ler com vocês Efésios capítulo 2, versículo 11. Vamos ler, para terminarmos. Efésios 2, 11. Até o 22. Olha o que diz a palavra. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão de homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Você faz parte deste grupo? Levante a mão. Amém? Chegou perto? Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. E vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, preste atenção nesta palavra, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Você faz parte da família de Deus? Diga amém. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Lembra da pedra que eu falei? Quando Jesus disse a Pedro, tu és Pedro, fragmento de pedra. E sobre esta pedra Jesus, vou repetir, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Preste atenção. Se Pedro era uma pequena pedra, eu também sou. Você também é. Todos nós que aqui estamos somos uma pequena pedra. Que pedra é essa? Para quê? No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Estamos, irmãos, pelo Espírito Santo sendo edificados a igreja do Senhor, amém? O templo do Deus vivo. Cada um de nós somos uma pedrinha nesse templo. Então, irmãos, não há como nós queremos dizer, eu não quero fazer parte deste edifício santo. Nós que cremos em Jesus, fazemos sim parte da igreja. Temos alegria sim de ter um pastor, de ter a doutrina, de participar da mesa do Senhor, de poder ter descido as águas do batismo, de viver em obediência à palavra e podermos ter o nosso irmão ao nosso lado, amém, queridos? E cumprimentá-lo com a paz do Senhor e vivermos, aleluia, em comunidade, porque é assim que Cristo deseja para a sua igreja. Então eu digo a você, meu querido irmão, é muito importante que nós não nos sintamos mais estrangeiros, né? Aquela pessoa que não vem à igreja, ele se sente meio, né? Mas eu não me sinto parte.
Irmão, Paulo está dizendo aqui que não somos estrangeiros. Versículo de número 19. Nem forasteiro. Forasteiro é aquele que vem de vez em quando. Aquele que de vez em quando aparece, né? Ah, apareceu fulano, sumiu de novo. Não faça isso. Você não é forasteiro, você não é estrangeiro, mas concidadão dos santos. Você é família de Deus. Você tem um pastor a quem você presta contas. Você tem uma comunidade na qual você faz parte. Você pode amar o seu irmão e cumprir o mandamento de Cristo. Um novo mandamento vos dou, né? Que vos ameis uns aos outros, conforme eu vos amei. Aí não consigo viver junto, não consigo viver em comunidade. Que crente é você? Que amor há no teu coração? Você não consegue repartir? Ah, eu quero me isolar. Irmãos, isso não é de Deus. O pecado faz acontecer o isolamento, não é verdade? Quando Adão e Eva pecam, eles vão se mostrar para Deus? Eles se escondem. Cuidado, hein? Esse negócio de ficar escondido, trancado, não quero aparecer, não quero fazer parte da comunidade, não quero estar junto, isso é sintoma de pecado. Cuidado. Mas né, a partir de hoje, se sinta parte da família. Se sinta cidadão dos céus. E você será uma bênção na obra do Senhor. Fique de pé, nós iremos orar. Curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus, te damos graças, Pai amado, pela Tua palavra. Que possamos, meu Senhor, como igreja, estar na Tua presença. Que sintamos o desejo de pertencer ao corpo de Cristo. Pai amado, aquele que ainda não tomou a decisão pelo batismo e também para participar do corpo e da comunhão, que o Senhor venha trabalhar em sua vida. Aquele nosso amigo, amiga que está ouvindo a Tua palavra, Senhor, que ele possa tomar uma decisão por Ti, meu Deus, crendo em Jesus para a salvação, crendo, aleluia, e começando uma nova vida com Cristo. Perdoa, Senhor, os pecados, perdoa as falhas. Tem, meu Deus, misericórdia. Abençoa grandemente a Tua amada igreja, Senhor. Abençoa o Teu povo que aqui chegou. Dá-nos da Tua graça, dê-nos grande vitória, Pai. É o nosso pedido, no nome de Jesus. Amém.